Saiu. Bom dia, pessoal. Vitória, Geisiane. Acho que pelo horário vai ser só vocês duas, né? Teve mais alguém que assistiu a aula da turma de vocês, as outras duas? Só o Kurt. Ah, é? Então pode ser que ele ainda entre, né? Eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês
de um conteúdo aqui, na lei de Ohm. Eu cheguei a passar, eu dei aula sobre isso, acho que só foi para a Chiara, acho que só ela que estava presente na aula. A lei de Ohm é a sequência dessa parte elétrica que a gente está estudando. Ela vai tratar da corrente elétrica com base nos resistores, tá? Então, resumão de tudo que a gente viu, eu cheguei a trabalhar esse conteúdo aqui com vocês ainda não, né? Não. Não. Então, ó, corrente elétrica, né, ela é a relação entre a carga que é transportada e o tempo em que esse transporte ocorre. A unidade para medir a corrente elétrica é o ampere, que corresponde a 1 coulomb por segundo. A carga elétrica quantizada é o seu menor valor, tá? Que é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, quantidade de carga elétrica a gente calcula utilizando essa fórmulazinha aqui, tá? Que é o nosso Quiné, que é quantidade de carga elétrica igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Isso aqui é para falar que é calculado em Coulomb, viu? A intensidade da corrente ela é calculada pela quantidade da corrente dividido pela variação pelo tempo. E ela é calculada em amperes, porque é coulombs por segundo, que é igual a ampere, viu? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, quantidade de elétrons que passa por um condutor durante 15 segundos é de 2,5 vezes 10 elevado a 20. Sabendo que a carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19, qual é a corrente do fio em ampere? Primeiro, a gente tem que descobrir a quantidade da carga elétrica para depois a gente descobrir a intensidade da corrente. Então, a gente vai usar a formulazinha que eu chamo de Quiné. Quantidade da carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, o número de elétrons é 2,5 vezes 10 elevado a 20 e a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Como eles falam que, por falar de elétrons, é menos 1,6, mas isso aqui não altera, então vocês não precisam nem... Vocês têm que observar o resultado final. Se eu estou ganhando elétrons, então no final tem que ser negativo. Se eu estou perdendo, positivo, tá? Mas aqui está falando só da quantidade que passa, então fica positivo mesmo. Então, a quantidade da carga é igual a 40 coulombs. Nós vamos multiplicar 2,5 por 1,6, tá bom? É isso que a gente faz. E aí, o que a gente faz com as potências? Multiplicação de bases iguais, conserva-se a base e multiplica e soma, na verdade, os expoentes, tá? Nesse caso aqui, como é 20 menos 19, vai ficar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 nem precisa aparecer, tá? Basta a gente... basta o número inteiro mesmo. Então, ó... Então, como a gente vai ter aqui, ó, como resultado, 4 vezes 10 elevado a 1, tirando da potência, a gente vai ter um resultado de 40 coulomb. Ficou claro, Vitória e... Deixa eu ver quantos tem. Vitória, Geisiane, Beatriz e Kurt, vocês entenderam? Sim. Tá? Por isso fica 40, porque 2,5 vezes 1,6 vai dar 4, 4 vezes 10 elevado a 1, e tirando da potência, nós vamos ter 40. Agora sim, a intensidade da corrente é a quantidade da carga dividido pelo tempo. Então, a gente vai ter 40 dividido por 15, a intensidade da corrente é 2,7 amperes. A corrente, ela desloca-se por um condutor, né? E considerando a área de seção transversal, a gente pode definir a densidade dessa corrente em Joule, em que a gente diz que Joule seria igual a intensidade da corrente dividido pela área. Então, densidade da corrente é Joule, que é dada em área por metros ao quadrado. E isso é igual
a intensidade da corrente, que é calculada em amperes, dividido pela área, que é calculada em metros quadrados. Seria o recipiente em que passa a corrente de elétrons, tá? A corrente elétrica também ela tem uma velocidade chamada de arraste, porque o campo elétrico presente no fio, ele ocasiona um deslocamento de elétrons livres, tá? Em uma certa velocidade. Esse deslocamento de elétrons livres em uma certa velocidade é que a gente chama de VA, que é a velocidade de arraste, tá? Então, o campo elétrico, ele desloca, tá? Velocidade muito superior e ele vai variar de 50% a 99% da velocidade da luz. Então, essa seria a velocidade de arraste, tá? Faz esse trajeto aqui. Então, supondo esse condutor em uma seção A, nós teremos, tá? Aí, analisando a velocidade de arraste. Que a velocidade é igual, ó, nosso ΔX dividido pelo tempo, tá? E agora vamos interpretar o que quer dizer. Então, o que a gente tem, ó, nesse contexto? O N é o número de elétrons por metros cúbicos. O E é a nossa carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. O V aqui, ó, que é o volume, é dado em área vezes a distância, tá? Que é o L. Então, é o volume do trecho. A carga elétrica de elétrons livres é o nosso Q aqui. E a carga elétrica, a gente sabe que ela é calculada pelo número de elétrons. Número de elétrons, ela vai ser calculada vezes o volume, vezes a carga elementar. Tudo isso em Coulomb no final, tá? Então, seria justamente isso aqui, ó. Que a velocidade de arraste é dada da distância dividido pelo tempo. E a distância é a velocidade de arraste vezes o tempo. Aqui a gente tem a nossa formulazinha da carga para calcular todo esse volume, que a carga é igual ao número de elétrons vezes o volume vezes a carga elementar. E a intensidade da corrente é isso aqui, ó. Número de elétrons vezes a área vezes a velocidade de arraste vezes o tempo vezes a carga elementar dividido pelo tempo, tá? Resumindo, a velocidade de arraste relacionada à intensidade da corrente é a intensidade da corrente dividido pelo número de elétrons vezes a área vezes a carga elementar. Então, a gente chega aqui, ó. Velocidade de arraste é igual à intensidade da corrente dividido pelo número de elétrons vezes a área vezes a carga elementar. Um fio condutor com diâmetro de 1,02 milímetros conduz uma corrente de 1,67 amperes. A densidade de elétrons livres no cobre é de 8,5 vezes 10 a 28 elétrons. Calcule a densidade da corrente e a velocidade de arraste, sabendo que a carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ele quer saber a velocidade de arraste e a densidade. Calcular a densidade, a gente viu que é calcular a área. Então, a gente vai ter π vezes a densidade ao quadrado dividido por 4, tá? Que é a fórmula. Então, substituindo, ó, nós vamos ter aí a área, que é igual a π vezes 1,02, que é o diâmetro, tá? Vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, dividido por 4. Sabendo que π é 3,14, então a gente vai ter aí, ó, a área igual a 8,17 vezes 10 a menos 7 metros quadrados, tá? Agora, a densidade, a gente sabe que é calculado por Joule, que é igual à intensidade da corrente dividido pela área. E a área a gente acabou de descobrir, então a gente vai ter aí a intensidade da corrente é 1,67. Tá vendo, ó? Ela conduz em 1,67 amperes. Dividido pela área, que é 8,17 vezes 10 a menos 7. Então, o que a gente faz? Dividindo 1,67 por 8,17, a gente vai ter um resultado de 2,04. Na divisão
de potências, a gente conserva a base. Só que o meu numerador não tem nenhuma, então o que a gente faz? Essa base do denominador, ela sobe e troca o sinal do expoente. Então, vai ficar elevado a 6, tá? Era como se aqui tivesse 10 elevado a 1. Na divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, a gente fica 2,04 vezes 10 elevado a 6, tá? Área por metros quadrados. A velocidade de arraste é essa daqui, intensidade da corrente dividido pelo número de elétrons vezes a área vezes a carga elementar. Então, a gente tem 1,67, que é a nossa corrente, dividido pelo número de elétrons, que é 8,5 vezes 10 a 28, vezes a nossa área, que é 8,17 vezes 10 a menos 7, vezes a carga do elétron, que é carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a gente multiplica tudo isso daqui, ó, e 8 aqui não tem, mas 8,5... 8,5, você vai multiplicar 8,5 vezes 8,17 vezes 1,6. Você multiplica, e aí, o que a gente faz multiplicando tudo? O que a gente faz com os expoentes? Conserva-se a base, só que esses expoentes, eles sobem com sinais contrários e subtraem. Então, no total, nós teremos 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 metros por segundo. Aqui, ó, mostra qual é o sentido da corrente. Lembrando que naquela aula que a gente teve semanas atrás, né? A gente viu que em uma corrente elétrica, quando a gente estudou a intensidade da corrente, o elétron, ele sempre vai ir para o sentido do polo positivo. Lembra quando a gente estudou aquele exemplo do cilindro de metal ligado a uma pilha? E a pilha tem polo positivo e negativo, então a corrente do elétron sempre foi para o sentido do polo positivo, tá? Então, esse é o sentido dos elétrons, e o sentido convencional da corrente é que é o contrário. O sentido dos elétrons é para cá, enquanto o sentido convencional da corrente é para lá. Por convenção histórica, o sentido da corrente é assumido como indo do polo positivo para o negativo da bateria, tá? Porém, o deslocamento físico dos elétrons é no sentido negativo para o positivo, por isso é o contrário, viu? Vocês estão compreendendo, acompanhando aí a explicação? Terceiro. Sim. Sim? Então, continuando. A resistividade é uma propriedade da substância, tá? Então, os materiais, eles vão oferecer resistência à passagem da corrente. Essa resistência é o que nós chamamos de resistividade. A unidade para calcular essa resistência é essa daqui, que é o ohm, tá? Então, a resistividade, ela é o oposto da condutividade e ela vai depender do tipo do material e da temperatura. Então, vocês podem dar uma olhada aqui, ó. Essa tabelinha está mostrando o comportamento do cobre, da prata e do... Esqueci o nome desse metal aqui, gente. Ouro, isso mesmo. Cobre, prata e ouro, tá? Ouro representado na tabela periódica pelo AU. E aqui tem uma tabelinha de resistividade desses materiais, dos metais, tá? Prata apresenta menor resistividade. As maiores são as ligas isolantes e o âmbar. A resistividade e a temperatura. O crescimento da resistividade se relaciona com a temperatura, é determinada por esse pezinho aqui, ó, resistividade em função da temperatura.
Então, nós dizemos que esse pezinho aqui é a resistividade inicial. Ela vai multiplicar, usando essa fórmula, 1 mais a variação da temperatura. Temperatura final menos inicial, tá? Então, aqui, ó, já é uma tabela que já tem, já tabelado, a resistividade de alguns, em temperatura, de alguns metais, como alumínio, latão, cobre, ferro, grafita, que é o carbono, tá? Aqui, mercúrio, manganês, que é a manganita, o chumbo, nicromo, prata, tungstênio. Então, aqui, ó, exemplo. Qual a resistividade do cobre a uma temperatura de 150 graus Celsius? A resistividade do cobre, olhando na tabelinha, a 20 graus Celsius. Cadê o cobre? Tá aqui, ó. É 0,00393 Celsius a menos 1. Então, ó, cobre 0,0393, tá? A resistividade dele. Agora, a gente vai, a 20 graus Celsius, a gente vai jogar na fórmula, tá? Então, a gente tem a resistividade 1,72 vezes 10 a menos 8, vezes 1 mais como que fala, gente? Mais a temperatura do cobre, a resistividade do cobre, que é 3,93 vezes 10 a menos 3. Vocês sabem o que a gente fez aqui, ó? A gente transformou o que estava em decimal em potência. E quando a gente anda no sentido esquerdo, a gente tem o expoente elevado a menos 3, tá? No sentido direito, na verdade. Quando a gente anda para a direita, ó, 0, 1, 2, 3, até chegar num número diferente de 0. Então, quando eu ando para a direita, o meu expoente é negativo. 3,93 vezes 10 a menos 3. É melhor você colocar todos na mesma anotação para ficar mais fácil de calcular no final também. E a variação de temperatura é de 150, que o exercício deu. O exemplo deu. Mas a resistividade inicial dele é de 20 graus. Então, eu terei 150 menos 20. Então, resolvendo tudo isso daqui, ó, que a gente soma tudo e multiplica com a temperatura, depois multiplica o resultado por 1,7 vezes 10 a menos 8, lembrando que na multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e somos expoentes, a gente vai ter um resultado de 2,60 vezes 10 elevado a menos 8, ohm, tá? Então, a resistividade de 150 é 2,60 vezes 10 elevado a menos 8 ohm. A resistência ela é uma propriedade de um corpo. Depende da resistividade, da resistividade que ela vai depender, do comprimento e da área transversal. Então, calcular a quantidade, a força de uma resistência é utilizar essa fórmula. Resistência em ohm é igual a resistividade, também calculada em ohm vezes o metro, vezes o comprimento, que também é calculado em metros, dividido pela área, que é calculada em metros ao quadrado. Essa aqui é a segunda lei de Ohm. Na primeira lei de Ohm, para um material ôhmico, tá, com resistividade constante, será válida essa relação aqui, ó. A tensão em volts é igual à intensidade da corrente em amperes, vezes a resistência em ohms. Para a segunda lei, muda um pouquinho. Então, para os materiais ôhmicos, nós teremos assim, ó. É aquele que a relação entre a tensão e a corrente sempre tem um comportamento linear. Pode ver que a intensidade da corrente no material ôhmico ela é constante. Ok, obrigado. E aqui, sem o material ôhmico, ela não tem uma constância, ela tem uma curva, tá vendo? Então, essa é a diferença.
Então, os resistores são componentes eletrônicos com a resistência calibrada, têm comportamento ohmico, utilizam-se código de cores para representá-los, tá? E aqui é um exemplo de uma resistência em sequência. A resistência do resistor corresponde ao coeficiente angular dele no gráfico, tá? Como aqui, ó, a sua voltagem. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem aqui a associação ôhmica, tanto em duas formas, em série, falei para vocês aqui em cima, esse exemplo aqui de em série, ou em paralelo, ou até misto, depende muito. Então, esse aqui é em série, esse aqui é em paralelo. Pode acontecer mista também, que é assim, a gente tem em série, paralelo e mista tudo junto. Que seria assim, para a gente identificar melhor, tá vendo? Série, paralela, tudo junto, é o que a gente chama de mista. A associação em série, a corrente ela tem um único caminho para percorrer. Ela será a mesma em todos os pontos, a tensão vai cair em cada componente e a resistência vai corresponder à soma da resistência individual em cada parte do circuito, tá? Seria isso aqui. A associação em paralelo, a corrente ela vai se dividir em mais de um caminho, a tensão ela é a mesma em cada componente, tá? E a resistência equivale a calculada pela soma dos seus inversos. Então, se dá assim, 1 sobre resistência 1, 1 sobre resistência 2 e até terminar o circuito. A potência dissipada é uma resistência que pode ser calculada por potência em watts, tá? Vezes a tensão, que é igual a tensão em volts, que é igual a volts, vezes a corrente, tá? Então, potência calculada em watts, a tensão é sempre em volts e a corrente em amperes, tá? Então, essa aqui é a potência dissipada para a gente calcular. Então, vamos a um exemplo. Calcular a tensão da resistência e a potência em cada componente e verificar o resultado no simulador. Então, aqui eu tenho uma sequência em série, 30 volts. E aqui, ó, para a gente calcular, a gente vai observar como essa sequência se dá, basta a gente, se tiver em série, a gente soma, tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Você somou 10 mais 20, te deu um resultado total de 30, tá? Em paralelo, é o seu inverso. Então, vou ter 1 sobre 30 ohms. Calcular a tensão da potência em cada componente e verificar o resultado no simulador. Essa daqui, como está em paralela, o resultado final vai ser 50 volts. Lembrando que em série, deixa eu voltar aqui, ó. Em paralelo, a gente calcula o inverso. Em série, a gente soma, tá? E a mista não tá aqui. Mas é assim mesmo, é só um inverso. A mista e a paralela é a mesma coisa. Então, final na mista, como eu vou fazer 1 sobre resistor 1, que tá aqui 80 ohms, o 2, 50, vai dar no total, calculando tudo, 50 volts no final, tá? E a gente conclui aqui. Vocês têm alguma dúvida, terceiro? Ficou todo mundo calado aí, não sei se compreendeu, se não compreendeu.
Dúvidas? Acho que não, né? Não, professora. Então, vamos lá, chamada. Vamos para a chamada, então. Geisiane, Presente. Vitória, Presente. Kurt, Presença. Beatriz, Beatriz Ferreira. Ah, ok, agora que eu vi. Então é isso, meninos. Tenham um bom dia. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até sexta, né? Professora. Tchau.